Então, algo que me chamou a atenção foi a execução, não é, com bastante proximidade das regras que estão descritas no livro do Eric Ries, do Oi, a Startup Enxuta, não é? Que tem o link aí para vocês lerem o livro. Então eles lançaram um produto chamado Yo, deixa eu ver se escreve assim mesmo, Yo, que é um site de sapatos que servem tanto para climas quentes quanto para climas frios, porque eles usam uma lã diferenciada das cabras que são criadas na Itália, e eles fazem importação dessa lã. Então se juntaram esses três, né, que eram ex-sócios da XP Investimentos, se juntaram. Eles têm uma holding é uma empresa que o objetivo é você lançar vários produtos, lançar várias empresas. Então isso aqui é uma holding, tá? E eles têm vários produtos, né, e serviços dentro da holding deles. Um deles é esse daqui, a UOL, não sei nem como é que pronuncia isso aqui, mas o diferencial é esse, tá? Então, para fazer o MVP deles, saindo um pouco do contexto de produtos de software e indo mais para material físico, né? Material tangível. Então, a primeira vez que eles executaram, né, o MVP, fizeram a importação da lã, né? Um dos sócios que eles arrumaram era um fabricante de sapatos do Rio Grande do Sul, então ele era responsável por fazer, nessa importação da lã, eles já vinham com a lã tecelada, ou seja, já pegavam o material do sapato, né? Entregavam esse material de sapato para o fabricante, que foi um dos sócios, não é? Ele já tinha uma fábrica de sapatos do Rio Grande do Sul, e ele era responsável por fazer a costura do tecido e agregar aqui ao solado, colocar isso numa caixa e fazer a distribuição. Aí o que é que eles fizeram, né? Para não ter o local de fazer o estoque, eles colocavam as caixas depois da produção diretamente no galpão dos Correios, que era o entregador deles, né? Então, durante o primeiro ano do UOL, que eu acho que foi 2018, 2019, né? Eles combinaram que todos eles iriam dar presente de Natal, né, para os familiares, que seriam os sapatos da UOL. E aí um deles disse que tinha 50 caixas de sapato embaixo da árvore de Natal deles, que também é uma questão de você impulsionar, né? E você fazer aquele MVP, né, a primeira execução dos sapatos, com os clientes ali que eram os parentes deles. Então já poderiam pegar também, poderiam pegar o feedback, né, para o aprendizado, para a validação das hipóteses, se esse produto tem ou não um mercado, não é? E foi isso que aconteceu. E hoje a UOL está aí, né? Originalmente eles tinham apenas um modelo com 5 cores, tá? E era unissex, o primeiro modelo deles. Então servia tanto para masculino quanto para feminino, não é? E atualmente eles já contam aqui, ó, com linhas de produtos, não é? Depois da validação eles já criaram outras linhas. Hoje você tem tênis, não é? Tem os preços aí, que era algo também que preocupava bastante eles, né? A questão dos preços, porque se eles fossem fazer essa distribuição para as lojas de sapato, rapaz, eu esqueci o percentual, tá? Das lojas que as lojas de sapato colocam em cima, mas é algo bem grande o percentual, de forma que o produto, isso aí lá em 2018, né? Agora a gente já está em 2021, produção, eu não vou lembrar aqui, o maior deles, 66%, tá aqui, ó. Na validação do preço tivemos um revés importante. Várias pesquisas com potenciais consumidores apontaram para um valor de R$ 349. Isso inicialmente era um problema para nós, pois o custo da fabricação do tênis é alto. A lã merino, que é o tipo da lã... Isso daí, pessoal, não sei se vocês conhecem, né? Para os rapazes aí que usam mais terno, existe um terno que é feito dessa lã, que aí você não tem preocupação com o clima, né? Se estiver muito quente, ela não vai provocar um processo exotérmico aí em você não vai suar todo.
E se der muito frio, você também não vai ficar com calafrios. Vocês conhecem esses ternos, pessoal, que são feitos com esse tipo de lã? Já escutaram falar nisso? Não. Não? Não, professor. Não? Pois é, existe esse terno. Então ele é feito com essa lã, a parte do forro, né? É feito com essa lã justamente para promover um conforto térmico, tá? Então, continuando, né? A lã merino é 2 vezes mais cara do que o couro mais nobre do mercado. Então, para vocês verem, né? Pelas nossas contas, o tênis chegaria às lojas a um custo aproximado de R$ 200. Como o varejo trabalha com um markup de pelo menos 3 vezes, o preço de venda deveria então ser próximo de 600. Então, veja só, o mercado de sapatos, ele trabalha com um mercado de 3 vezes. Se ele compra por 200, ele vende por 600. Então o lucro aí, né, de 200%. Isso aí fez com que eles abortassem a ideia inicial. Veja, experimento, hipótese, experimentação, abortaram a ideia inicial de oferecer esse produto para as lojas de sapato e resolveram eles mesmos comercializarem através de um site. E a criação de um site hoje, o impacto financeiro é muito baixo, né? Você tem já diversos templates, não é? Que oferecem, não estou lembrado de nenhum agora. Né? Um rapaz que comprava pizza lá em Recife utilizou, né? Começa com W, mas não vou lembrar. Mas é fácil de fazer um levantamento disso, né? Fornecimento de site online gratuito, vai botar aí no Google, vai aparecer diversos. Wikileaks, não, Wikileaks é um negócio de vazamento de informação. É com W, mas não vou lembrar o nome, enfim. É o WordPress. O WordPress, né? Beleza, Will, valeu. O WordPress é um deles. E aí eles formataram, não é? esse site e atualmente, como eu disse, né? Lá em 2018, deixa eu ver se essa data mesmo, 2018, se eu encontro alguma data aqui. E a história é bem interessante, né, que eles contam aqui. E veja, combinamos ainda que poderíamos investir até R$ 1 milhão no projeto. Veja só o orçamento, né, para a primeira execução, né, do ciclo de aprendizado, né? Construir, medir e aprender. Eles disseram que não conseguiram. Os caras eram ex-sócios da XP, né? Saíram todos os 3 da XP, então todos eram milionários e poderiam embarcar num experimento com esse nível de investimento inicial, né? Então foi no início de 2017. Não sei se vai dar para ver. Tem a data aqui, 2017. Pronto. Então tem esse caso, não é? E é incrível como é exatamente a execução do ciclo, né, que a gente viu. Né? Construir, medir, aprender, do Eric Ries. Então hoje, né, se foi em 2017, a WeWall já tem aí 4 anos de existência. Hoje você já tem não apenas um modelo, mas diversos modelos, tá? Tá aqui. Claro, né, lidam com a questão de sustentabilidade, que é muito importante, né? Vamos colocar aqui. Acreditamos que uma vida confortável é uma vida mais simples. A UOL é mais que uma empresa de calçados, nascemos com o intuito de trazer conforto para a vida das pessoas. E aí você veja, aqui, ó, o que é isso aqui? Conforto para a vida das pessoas. Se a gente pensar no Canvas, o que é isso aqui? A proposta de valor. A proposta de valor, né? O que ele está passando aí para os clientes. Então veja que lá no modelo que a gente tem, a gente já consegue até construir um website mostrando para os nossos clientes qual é a proposta de valor. Né? Simplicidade, não é? Conforto, qualidade, claro, né? Qualidade é tudo aquilo que você espera. Se algo atinge a sua expectativa, você vai avaliar aquele produto como tendo uma boa qualidade. Transparência, verdade, pronto, e aí vai, né? Então o site aqui ainda tem regulamento, isso daqui, ó, 2017, tecnologia e e-commerce, indica e ganha 50, Livelo será que é o fornecedor? Regulamento, host, Livelo, wall, não é não. Voltando aqui para a parte de produto. Então tem aqui tênis, né? Wall Home Office,
né? Não sei se vocês conhecem esses calçados. Quem está ainda no shopping, atualmente tem esse negócio aqui que não é nem uma sandália nem um sapato, né? É algo confortável. E a bota. Dizem aí que tem 3 modelos, né? E cada um dos modelos tem diversas cores. Sim, e tinha também a questão da numeração, né? Eles forneciam 7 números apenas, né? De 43 até o 7 abaixo, até 36, né? Que é o padrão aí. Você pode escolher a cor, né? E esse é um produto que eu achei bem interessante da leitura da semana, para trazer informações aqui para vocês sobre um produto que utilizou o ciclo, não é? Construir, medir e aprender da startup Enxuta. E é incrível como ele descreve, né? A produção do MVP, como foi, não é? Como foi unir a equipe, não é? Como se passou pelos primeiros clientes, que foi a ideia de lançar o produto no Natal e fazer com que os próprios familiares fossem os primeiros clientes, não é? Eles bancando, claro, né? A primeira rodada. E fica aí, né? Um exemplo de como isso aconteceu. É a UOL. Não sei como pronunciar isso. IUOL se escreve, né? Deixa eu botar. Opa. Ctrl T. Não, vai Ctrl W. Deixa eu botar aqui no nosso arquivo de anotações. Exemplo de empresa de calçados que adotou o ciclo de feedback, construir, medir, aprender, da startup. Deixa eu botar mais um aqui. Startup Enxuta. Do Eric Ries. Ok, esse aqui. UOL. Então, o que tinha hoje de atividade de hoje seria os links dos 4 Vamos começar aqui com o grupo 1. Então, o grupo aqui colocou o Product Backlog, né? Planejamento visual do site, criação do formulário de cadastro, criação da tela principal, publicação da versão beta, teste de funcionamento. Sprint 2, né? Não sei se o Sprint 1 já foi concluído. Sprint 2, de 2/9 até 13/9, se encerra, de 6/9, né? De segunda-feira passada até 13/9, o sprint é semanal, né? Estudos de assuntos. A sprint 3, testes, concluído, realizar a leitura do artigo, lá. Beleza, vamos lá. Ainda está faltando para eu dar a entrada lá no mural, o link do grupo 3, tá? Vamos pegar aqui o grupo 2. E eu vou deixar aqui, pessoal, porque vocês podem até observar, né, o trabalho das outras equipes. Quadro não encontrado. Será que eu não tenho prioridade aqui, privilégio para acessar isso? Eu mandei o convite para o senhor tá no quadro. Deixa eu ver se é começar. Pode ser que não tenha logado. Seleciona a área de trabalho, lá. Deixa eu ver. Eu errei o e-mail. No ifal.edu eu errei o botão. Beleza. Enquanto corrigir aí, vamos para o próximo. E a gente volta. Grupo 4. Você que ver. Também mesma coisa. Não consegui acessar o grupo 4. Vejam aí, pessoal, por gentileza. Próximo. Grupo 5. Aqui foi. Então tem aqui o quadro, né? Tem 3 colunas, né? A fazer distribuição do MVP, promover o produto inicial,
Produção do produto inicial, concluído. Pesquisa sobre o MVP, escolha do modelo, roteiro do MVP, planejamento do MVP, criação do vídeo, escolha do produto inicial. Rodando aqui algum cartão desse aqui, né? Tem a descrição do que é aquela funcionalidade. Encontro para a escolha do primeiro produto, foi selecionada a página para fornecer algumas informações sobre o aplicativo e promover um pré-cadastro. Beleza. Próximo, esse foi grupo 5, tá. E o próximo, grupo 6. Tá aqui o Product Backlog, Sprint Backlog, em andamento, construído, teste concluído. Achar a plataforma de criação do layout do site e do vídeo. Tá. Tem aqui Cosmo Pharma, beleza. Show. Deixa eu voltar aqui para ver se já tem acesso. Ainda não. Deixa eu voltar aqui. Para o grupo 2. Pronto. Aí tem aqui o backlog, a fazer, produzindo, testes concluído e a representação do sprint. Veja, aqui no Trello a representação do sprint ela fica meio que só registrada, né, em uma coluna, que é para a gente conseguir mover os cartões, não é, depois que aquele sprint for finalizado. Então esse modelo serve dessa forma, né? A gente consegue ir movendo os cartões, né? Tá aqui produzindo, pesquisar design de landing pages no GitHub, criação do repositório para o código do GitHub, separação das mensagens que serão exibidas, sprint 8/9 a 1/9. Aqui deveria ser 1/10, eu acredito, né? Tá aqui fazer um pequeno ajuste aqui na data. Então, pessoal, lembrando, né? Relembrando aqui do nosso quadro Kanban, a comparação do Scrum com o Kanban, que o sprint original do Scrum, ele determina aí que são 2 semanas, né? São 10 dias, você não deve utilizar sábados nem domingos e deve ter aqui definido qual é a quantidade de horas que cada integrante da equipe vai alocar, né? Vai reservar para a execução das atividades daquele determinado sprint, tá? Então, como as equipes aqui são compostas de 4 integrantes, é importante que vocês descrevam as funcionalidades e atribuam o desenvolvimento daquela função. Como tudo aqui vai ser software, né? Então atribua o desenvolvimento da funcionalidade àquele determinado integrante da equipe, tá? Então, para a gente ver um ciclo todo disso hoje, como é que se faz, vê só. Eu abortei a execução desse livro aqui, tá? Abortei, disse que seria essa a próxima obra que a gente acompanharia, mas não está sendo. Desde a semana passada que a gente está com essa aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Já mostrei esse livro na semana passada, lembram? The Lean Product Playbook. How to Innovate with Minimal Viable Products and Rapid Customer Feedback. Como inovar com MVPs e o feedback rápido dos clientes. Lembram desse livro aí? Eu acho que não, Maria Vitória, porque como agora a gente vai ter produtos de software, né? E a gente criou aqueles primeiros MVPs, né? MVP de vídeo, não é? A página de captura, e agora a gente vai se concentrar na criação do MVP que vai entregar a funcionalidade, não é? Já real para o cliente. Então, lembrando, pessoal, isso daqui é o projeto de vocês, tá? Então, as datas vocês estabelecem e vocês cumprem aquilo que está nos roteiros dos quadros, tá? E hoje eu vou fazer uma sugestão. Vocês podem manter esse quadro, não é? Para a referência de vocês, mas eu gostaria que a gente conseguisse seguir um padrão, não é? E a gente discutisse aqui qual vai ser a melhor forma de padronizar, não é? Para a construção do quadro, para que a gente tivesse colunas iguais, um layout aí semelhante, até porque a gente poderia ter a conversa entre os grupos, né, para o acompanhamento do desenvolvimento do MVP. Então, a gente, né, viu toda uma parte de arcabouço teórico sobre negócios, não é?
A gente construiu um modelo de negócio seguindo o que tem de administração legada, não empreendedorismo, mas administração, que foi o roteiro do Sebrae. A gente teve uma palestra com o Bruno sobre quais os modelos de empresa que a gente pode construir aqui no Brasil. Não é? Passamos aí para o Canvas, que é o mais indicado para você fazer um modelo rápido de um produto ou serviço. E a partir daquele modelo Canvas, a gente vai desenvolver o MVP e a gente vai fornecer propostas de valor, aquelas propostas lá que tem no Canvas, através de funcionalidades. Tá? E essas funcionalidades, como todos os produtos que nós estamos desenvolvendo, serviços que nós estamos desenvolvendo, são serviços online, não é? Seja através de app, seja através de website, a gente vai fornecer uma funcionalidade do cliente, fornecer o valor ao cliente, não é? vai suprir uma ânsia, um desejo de um determinado produto, seja ele serviço, não é? Ou algo tangível para o cliente e oferecer isso aí. Tá? Então, para que a gente parta agora para o desenvolvimento, como a partir do feedback que eu tive na semana passada, eu pude concluir que vocês não passaram por toda uma etapa dessa de ciclo de desenvolvimento. Eu vou mostrar uma que funcionou para mim. Foi o último projeto que eu participei, não é? Infelizmente, o do ano passado, o Gira, ele já expirou, né, o projeto, e se perdeu para sempre. Eu fui atrás de como recuperar e nem pagando eu consigo recuperar os dados que já removeram. Então, pessoal, não sei se vocês conhecem, não é? A empresa que fornece o Trello é a Atlassian, né? A Atlassian, essa semana, foi destaque no mercado porque ela atingiu o valor de 300 bilhões de dólares. A Atlassian, que fornece o Trello e que fornece o Gira, tá? Alcançou um valor de 300 bilhões de dólares de valor do mercado. Tiago Nigro, um dos twitteiros, não é, aqui do Brasil, até postou, eu não sei que empresa é essa. Não é? E foi isso que aconteceu. Eu queria até achar aqui o Twitter dele para mostrar para vocês, o tweet dele para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei mesmo se foi Tiago Nigro, mas foi um dos investidores que eu sigo aqui. Tiago Nigro. Será que é com H o nome dele? Não sei se foi ele. Não vou encontrar agora. Devia ter salvo, mas não salvei. Não vou encontrar. Mas eu vi essa notícia. Meu Twitter fica aqui aberto o tempo todo, né? Fica com o feed automático e fica gerando as informações. Então, ó, quando vocês dizem, eu tenho que trabalhar isso muito na cabeça de vocês, né? Professor, os efeitos criados vão ser mostrados hoje. Não me interessa, não é interesse meu, tá? Isso é interesse. Vocês estão aplicando o tempo da vida de vocês, né? Esforço da vida de vocês para a criação de um produto aqui, tá? Então isso aqui é mera formalidade, né? Esse negócio de FAO e tal. Não estou interessado nisso, vocês sabem, né? Estou interessado aí em a gente conseguir lançar um produto e vocês terem um rendimento com esse produto. Né? Então vocês têm lá no Canvas de vocês, né, tanto as despesas que vocês podem, as despesas que foram vislumbradas para o desenvolvimento desse produto ou serviço, não é? As receitas, isso aí tudo tem que virar prática agora, pessoal. Não é? O mérito está na prática. Lembra lá do vídeo? Você tem uma boa ideia, um bom time, um bom serviço, mas se você não executa, não adianta de nada. Tá? Então, se a gente não executar, não vai adiantar de nada. Então, a gente tem que passar pelo ciclo, né? Construir, medir e aprender, para ir pegando feedback do cliente e aprimorando os nossos MVPs com funcionalidades que os clientes desejam. Eu acho que está muito claro, tá? Isso daí ficou muito claro ao longo da nossa caminhada até agora, né? Essa disciplina começou quando? Quando foi que ela começou? Esse bimestre, esse módulo. Deixa eu ver uma data aqui. Mais embaixo. Então, foi 17 de maio, né? Então a gente passou de maio a junho, de junho a julho, de julho a agosto, de agosto a setembro. 4 meses que a gente está nesse processo. Se bem que a gente teve aí, né, um mês de paralisação. Foi um mês de férias ou foram 15 dias? Isso impactou, né, no nosso andamento. Né? Mas, se você está interessado em nota, em
isso daí, ó, para mim não tem a menor importância, tá? Então, é algo que você tem também que promover uma transição aí de pensamento, esquecer esse negócio e pensar no produto. Então, vamos lá. Então, para que a gente entregue essas funcionalidades, deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Estava lendo a página 88 hoje. Aqui em cima. Ó, dá uma olhada. Então tem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Não dá tempo de preparar slide, tá, pessoal? Porque ou eu estudo esse negócio ou eu preparo. Eu faço alguns resumos lá no arquivo de anotações, tá? Mas aqui né, definindo as funcionalidades, o conjunto de funcionalidades do seu MVP, tá? Então é disso que se trata esse capítulo. Então ele fala aqui, né, do MVP candidato, né, e converge para como é que eu vou oferecer. Tá, tudo bem, nós vamos construir um software. O que é que o método ágil que nós aprendemos, né, indica para a gente? Que a gente construa user stories, que são as histórias do usuário. Pessoal, vocês viram na prática user stories ou também só viram na teoria? A gente fez até o trabalho que a gente planejava um produto e criava as user stories. E chegaram a fazer então os user stories? Sim. Chegaram. E aí, pessoal, o padrão dos user stories que vocês criaram, eu fiz aqui, ó, no nosso arquivo de anotações, coloquei aqui uma imagem, tá? Dos user stories. Era esse aqui o padrão, né? Como um determinado indivíduo, eu quero uma funcionalidade para que eu consiga resolver um anseio, um desejo, não é? Que eu consiga resolver um problema. Era esse o modelo também que vocês usavam do user store, como eu quero para... Tem até essa imagem. Ah, tinha até essa imagem? Olha aí. É porque eu botei história do usuário no Images, né? E peguei essa imagem aqui de algum site que já existia, né? Então, ótimo. Pessoal, tem esse vídeo aqui, tá em inglês, tá? Infelizmente tinha todo um passo a passo, tá? Do vídeos separados, mas eu acho que ele removeu o vídeo separado e colocou apenas o vídeo inteiro, tá? Então tem esse canal aqui que eu sigo não sei nem o nome dele, né? SDET. É esse canal aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Desse rapaz aqui. Tá? Então, um tutorial completo para iniciantes. Gira, Agile Test Management. Gerenciamento de teste ágil com Gira. Então, como a gente está usando o Trello, eu vou mostrar para vocês o Gira, que ele é mais completo, tá? É também um produto da Atlassian e permite que a gente veja todos os componentes, não é, do processo de desenvolvimento ágil. Pessoal, vocês viram épicos, viram user stories, viram sprint, viram todos esses componentes do processo de desenvolvimento ágil? Sim. Beleza, então, joia. Então, o link que eu coloquei lá no mural, tá? Deixa eu mostrar aqui o mural de novo, posso fechar aqui os Trellos agora já. O link que eu coloquei lá no mural, tô esperando o grupo 3 aqui, tá, pessoal? Mandar o link do Trello, para poder dar um commit aqui nesse comentário, tá? Então eu coloquei aqui, né? 524/2011 módulo 1 User Stories, que é essa planilha aqui, tá? Então essa planilha, ela vai trazer aqui, tô seguindo o roteiro de desenvolvimento ágil desse link que eu coloquei aqui no arquivo de anotações, tá? Link para desenvolvimento de software ágil, né? Do épico a implementação. Então, desde o épico, né, até a implementação, passa por todos os ciclos. Então, esse foi o último método de desenvolvimento que eu apliquei com sucesso, tá? Ele começa com a definição dessa planilha. Então, o que eu vou querer agora de vocês é que vocês façam uma cópia dessa planilha para vocês, né? Eu deixei ela aqui aberta. Então, cada um de vocês, né, faz uma cópia dessa planilha. Eu vou esperar que vocês façam isso. Vocês têm acesso aí a copiar esse conteúdo e colar em uma nova planilha do Google Spreadsheet, tá? Então, abram uma nova planilha, né?
Um indivíduo aí, um integrante do grupo, abre uma nova planilha, copia essa planilha, né, esse modelo aqui para essa nova planilha que você fez e compartilha a planilha com todos os integrantes da equipe. Vamos fazer isso? Eu aguardo, tá? Então, o integrante da equipe, né, vocês podem decidir quem, um integrante da equipe cria uma nova planilha, copia esse conteúdo e cola na sua planilha. Vai lá. Quando tiver pronto, é só colocando aqui, grupo tal, pronto, grupo tal, pronto, no chat, que a gente vê que já concluiu essa etapa. Vou ficar no aguardo, tá? Que hoje a gente vai fazer algo prático. Estou vendo aqui, né, que várias pessoas estão acessando a planilha. Vou botar algo intermediário aqui no 125. Deixa eu ver se eu acho o comentário da Atlásia enquanto vocês fazem isso. Não vou lembrar de quem foi. E para pegar no feed, não vou ver nunca. Então, pessoal, quando tiverem copiado e colado o conteúdo dessa planilha, bota um grupo tal feito, grupo tal ok, lá no chat, que aí a gente vê que já foi finalizado. Pronto, grupo 1 aqui já finalizou. Quando copiou e colou, Kenison, teve que ajustar o tamanho das colunas? Eu criei uma cópia. Ah, foi, né? Só copiei o arquivo e mais simples. Ah, sim, também tem essa opção. Só criar uma cópia. Tá aberto aí para vocês, né? Só criar uma cópia também funciona. Grupo 2, ok. Temos uma... Deixa eu ver aqui no Siga quantos somos. Janela errada. Ok. Então são 25 integrantes aqui e só temos 15 alunos, né? Como é que a gente vai desenvolver nosso produto? Chama o resto da equipe, pessoal. Chama aí para cooperar. Só temos 15 pessoas aqui. 2 sou eu, né? Então só temos 13 alunos. Não, chama o restante do pessoal aí para caminhar aqui. Sim, deixa eu voltar aqui no chat para ver. Grupo 6 ok, grupo 4 ok. Acho que não tem ninguém do grupo 3. Do 3, né? Tá faltando. Acho que não tem ninguém do grupo 3. 1, 2, 6, 4 e 5, pronto. Beleza. Então vamos lá. Então, pessoal, esse é uma forma de você executar o modelo ágil, tá? É a forma que eu estudei mais recentemente e a forma que eu sei como fazer, tá? Embora a minha formação seja toda na área de redes, não é?
com mestrado, doutorado na parte de servidores virtuais, você não consegue não fazer uma implementação. Não é? Então, foi esse modelo que eu adotei. Né? Já soube que esse modelo já tem outras formas e eu pretendo até trazer 2 profissionais que eu conheço para fazer uma palestra aqui para vocês sobre um método que começa com o desenvolvimento via teste. Né? Já estou em contato, é só a gente acertar o horário para fazer a reposição daquelas aulas lá. Né? Eu tenho que repor 2 aulas para vocês, a gente marca fora desse horário, né? Para conseguir fazer a reposição e a gente vai ter uma coisa prática. Então, pessoal, tudo começa no épico. O épico é a big picture, é a imagem maior de um módulo de funcionalidade que você quer entregar. Então vai ter um conjunto de funcionalidades, você escreve isso como o épico. Tá? Então, um épico ele é composto por um conjunto de histórias do usuário. Então aqui eu botei 5, né? E você coloca um código que é para você fazer um mapeamento, né? De User Store com o software que você vai adotar para o gerenciamento do desenvolvimento. Né? Vocês estão adotando o Trello e eu vou mostrar como faz no Jira hoje. Vocês vão ver que o Jira ele é mais completo. Se ele é mais completo, ele dá mais trabalho para fazer o gerenciamento, né? Porque ele tem mais recursos que você tem que utilizar. Mas em contrapartida ele aplica todos os fundamentos, né? De forma gráfica, de forma que você consiga observar do método de desenvolvimento ágil, tá? Adotando o Scrum. E aí você escreve o nome das funcionalidades, tá? E começa a escrever os User Stores. Então, pessoal, coloquei aqui 5 porque foi um número aleatório. Então, pessoal, a proposta de valor que vocês têm no modelo do Canvas, não é? vai fomentar uma funcionalidade que você quer entregar para o usuário. Tá? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo, tá? de aplicação desse método que foi adotado no projeto mais atual. Então, como vocês sabem, né, eu trabalho com criptomoedas e aí quando você trabalha com criptomoedas você precisa ter todo um registro contábil para entregar para os órgãos do governo. Então, ó, uma das funcionalidades, esse épico aqui foi o épico número 3 e ele tem aqui contabilidade de trades, ou seja, contabilidade de operações. Eu compro uma criptomoeda, vendo a criptomoeda, lucrei R$100. Eu tenho que informar isso aí para o governo. Tá? Então, para que eu consiga informar para o governo, eu tenho que informar ainda mais em 2 formas diferentes. Tá? Eu tenho que informar com um relatório chamado IN 1888, que é um relatório que diz que você vai até o site da Receita Federal e diz: comprei tal criptomoeda, foi essa quantidade, foi nessa data, beleza. Aí depois eu vendi a criptomoeda, foi nessa quantidade, foi nessa data, ok. Tá? E aí você tem que refazer isso em outro programa para a importação no seu imposto de renda. Uma coisa é você dizer à Receita Federal que você fez uma operação de criptomoeda, outra coisa é você registrar aquilo e conseguir importar no seu imposto de renda. O nosso país ele é tão caótico que o mesmo órgão do governo você tem que registrar de 2 formas diferentes. A mesma coisa, tá? É a mesma coisa, você registra a mesma coisa. Então você tem que registrar num programa chamado GCAP, né? Que é onde você faz o registro das operações e você tem que registrar em um relatório chamado IN 1888. Eu posso até abrir o GCAP aqui para vocês verem como é a carinha. Vocês nunca declararam imposto de renda, né? não conhecem esses programas. Deixa eu GCAP rodar aqui o GCAP para vocês verem. Então esse aqui, pessoal, é o programa de ganho de capital, por isso que o GCAP, ganho de capital da Receita Federal. Esse daqui eu rodei o de 2019, porque eu já tenho aqui todos os registros de transações que foram feitas nesse ano de 2019. Tá? Quando você abre aqui, né, tem aqui as informações que você abre, vai ter lá todos você consegue registrar todas as operações que você fez de compra e venda. E aí esse programa você consegue importar para o programa do imposto de renda. Tá? Deixa ele abrir aqui e deixa eu seguir a explicação. Então, para isso, para que eu consiga registrar e montar esse relatório IN 1888, eu tenho que importar os extratos das corretoras, não é, para dentro do programa que está sendo desenvolvido. Então, essa é a primeira funcionalidade, importação de extratos.
eu vou até um site de uma corretora, né? Peço para baixar, por exemplo, o extrato de operações do mês de agosto, que foi o último mês que fechou. Então eu vou lá no site, clico, baixe aí todas as operações de compra e venda de criptomoedas que eu fiz no mês de agosto. Ele vai informar para mim um arquivo CSV. Tá? Então vai ter lá um arquivo CSV e vou baixar e vou... cada corretora vai ter o seu formato de arquivo e eu tenho que escrever parsers, ou seja, tradutores que importam aquele arquivo, aquele formato de arquivo para o formato esperado pela Receita Federal, tá? Que isso não bate. Então, qual é a história do usuário? Seguindo aquele padrão, né, que eu perguntei para vocês e vocês disseram que sim, né, que foi esse o padrão que foi adotado nos anos anteriores. Como eu quero para, né? Como? Em vez de eu quero, eu disse deve-se porque eu tiro o sujeito eu, tá? Só coloco um sujeito indeterminado. Né? O eu aí seria o usuário, né? E aí eu coloquei simplesmente um sujeito indeterminado, né? Vocês sabem que essa construção aí com a partícula apassivadora, né? O índice de determinação do sujeito, na verdade, o índice de determinação do sujeito serve para isso, é uma construção de sujeito determinado. Então, como um trader de criptomoedas, então vou oferecer esse serviço para um cliente. Como um trader de criptomoedas, deve-se importar os extratos de trades das exchanges. Exchanges são as corretoras que compram e vendem criptomoedas, para que se possa fazer o balanço contábil do mês. Então eu vou lá no site da corretora, clico para baixar o extrato, né? E esse meu programa vai pegar esse extrato como chega e vai recuperar os dados e prepará-los de acordo com o formato do relatório IN 888, que tem lá todo um formato, tá? Então tem que vir um código, né? um caractere de separação, o volume da quantidade de criptomoeda que foi comprado, um caractere de separação, o código da criptomoeda, por exemplo, BTC para Bitcoin, né? ETH para Ethereum, que são as principais criptomoedas. Não sei se todos estão a par do mercado de cripto, né? Mas tem essas siglas, tá? E aí, essa é a história do usuário. Como um trade de criptomoeda, deve-se importar os extratos de trades das exchanges para que se possa fazer o balanço contábil do mês. Pessoal, agora eu gostaria que vocês, não é, chegamos até esse ponto. Não é? Então, já temos até um quadro, não é? É o nosso primeiro rascunho, nós estamos aprendendo a fazer, mas aí nós vamos ter que criar um outro formato de quadro agora lá no Trello para a gente seguir. Né? Então, vai ter o Product Backlog, que vai ter essas funcionalidades, tá? Vai ter a fazer, né? Vai ter o fazendo, vai ter o teste, vai ter o pronto. A gente vai definir aqui qual é a melhor estratégia de nomes de colunas para registrar no Trello. Tá? Então, ó, como eu falei para vocês, existe o Gira. Deixa eu pegar aqui o Gira. Ó. Esse aqui é o Gira. O Gira, ao contrário do Trello, ele tem mais funcionalidades, tá? Então, vocês veem aqui que tem um primeiro épico, um segundo épico, não é? Que foram coisas que já passaram no processo de desenvolvimento. E agora a gente vai fazer a criação do terceiro épico, que é o contabilidade de trades, tá? Então, nesse momento, pessoal, eu quero que vocês façam aí no Trello o que eu vou fazer no Gira, tá? E aí, como é que a gente representa o épico lá no Trello, não é? Será que tem uma forma de representar o épico lá no Trello? Vou mostrar aqui lá no Gira e depois a gente tenta com alguma criatividade colocar um épico lá no Trello, tá? Então, ó, criar um épico. Quando eu coloco aqui criar o épico, né, o que precisa ser feito? Esse épico vai desenvolver, vai ser um módulo de funcionalidades, vai ser um módulo, um conjunto de histórias do usuário para contabilidade de trades. Então, eu vou colocar aqui, ó, épico 3, contabilidade de trades. E aí, pessoal, se vocês quiserem adotar o Gira, é só criar lá um usuário no Gira, não é? Chegar aqui, lá naquele vídeo que eu coloquei, tá? Tem dizendo o passo a passo. Embora esteja em inglês, você consegue ver onde ele está clicando, o que ele está fazendo, e naquele vídeo lá mostra todo o processo de criação até chegar no épico, tá? Você criar usuário no Gira, todo esse tipo. E além do mais, vocês podem aí procurar no YouTube, não é? Até colocar no mural, né, alguns vídeos lá do YouTube que vocês encontraram de como criar um projeto no Gira. Né? Agora, o Gira, assim como o Trello, expira, né? Então, quanto mais você usa aí, tem um período só que você pode utilizar. Observe se esse período vai ser suficiente para a conclusão
do projeto que estamos desenvolvendo. Então, Épico 3, tem um espaço aqui, seguindo o padrão. Contabilidade de trades, apertei Enter aqui, foi criado aqui o Épico 3, contabilidade de trades. Tá? Quando você entra aqui no Épico, né, você pode aqui criar um item derivado. Quando você cria um item derivado, cada ícone aqui tem uma representação. Tá? A representação dos User Stores é esse ícone aqui da bandeirinha verde. Tá? Então, o primeiro User Store que eu vou executar é importação de extratos. Então, importação de extratos. Tá? Existe até a recomendação de você colocar um verbo, né, para denotar uma ação. Então, seria importar extratos do cliente, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, importação de extratos. Esse vai ser o primeiro User Store. Tá? Tá aqui o primeiro User Store. Importação de extratos. Tá? Agora, nesse primeiro User Store, tem aqui a funcionalidade, né? Como um trade de criptomoedas, deve-se importar os extratos de trades das exchanges para que se possa fazer o balanço contábil do mês. Então, eu posso chegar aqui nesse User Store, colocar o nome, o código dele até aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Tá aqui a descrição dele. Eu posso colocar aqui o código, para isso que serve o código. Ó, o código do primeiro User Store 100. Então eu posso chegar aqui para fazer o trace, né, o mapeamento entre a planilha onde eu descrevi os User Stores e o Gira, onde eu vou gerenciar o projeto. Eu posso fazer aqui um mapeamento. Colocar aqui User Store 1000. Importação. Tá aqui o código, né? Tem espaço, vou deixar sem espaço aqui para não ficar diferente. Beleza. E aí a gente pode registrar aqui como funcionalidade, né, uma descrição. A gente pode colocar a descrição do User Store, que vai ser: como um trader de criptomoedas, deve-se importar os extratos de trades das exchanges para que se possa fazer o balanço contábil do mês. Então eu posso chegar aqui e fazer a copy e colar na descrição. Aqui, ó, Ctrl V, fica aqui na descrição, já salvo, tá? O que eu devo fazer, salvar, salvei. Então tá aqui a descrição do que deve ser feito nesse User Store, tá? E eu posso continuar o processo para os demais, tá? Então vou fazer a mesma coisa agora. Vou criar um novo item adicional aqui e vou fazer o User Store 101, que vai ser o... Não, minimizei a janela. Vai ser o registro de trades no GCAP. O GCAP é esse software aqui que eu estou mostrando para vocês, onde você registra as operações para importação no seu imposto de renda. Tá? Você vem aqui, direitos, bens imóveis, e é aqui que você registra as operações. Então veja a quantidade de operações que eu fiz no ano de 2019. Foram 485 operações, tá? Feitas no ano de 2019. Para cada uma delas eu vou dizer aqui quanto eu comprei, quanto eu vendi. E isso daqui tem que vir dos extratos que eu importo lá das exchanges, né? Das corretoras de criptoativos. Então esse vai ser o segundo, registro dos trades para o GCAP. Essa é uma funcionalidade que o usuário está desejoso por ter. Afinal de contas, se ele não fizer isso automaticamente, ele tem que fazer esse registro manual. Tá? Então, como o sistema de informação, eles têm o building block, o princípio básico deles é automatizar processos manuais. Isso aí é uma funcionalidade que o usuário que faz isso manualmente, perdendo seu tempo, gostaria bastante de ter isso automático. Tá? Eu, por exemplo, que faço isso manualmente, não quero fazer manual. Quero que seja feito de forma automática. Tá? Então esse é o segundo User Store, registro dos trades para o GCAP. Então eu chego aqui no Gira e coloco registro de trades para o GCAP. E coloco na descrição dele, né, o que tem aqui no User Store. Como um trade de criptomoedas, deve-se registrar as operações com lucro para que se possa importá-las no GCAP. Então está aqui o quem, né, o que e o como. Vou lá na descrição
e coloco aqui na descrição, Ctrl V. Pronto. Vou fazer isso agora, né, de forma mais acelerada para os outros 3. Então o próximo User Store vai ser o registro dos 3 no PAR-IN 888, que é um relatório, né, redundante que a gente tem que fazer para a Receita Federal. Então tá aqui. User Store 102, Ctrl V. Ok? E coloco aqui a descrição como o User Store. Tá aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ok, salvar. Nem sei se eu apertei salvar lá no segundo. Então, salvar. Faltam 2, tá? Próximo User Store, que é o cadastro de clientes no serviço contábil, né? Já que a gente vai oferecer esse serviço para clientes, a gente precisa fazer um cadastro. Então vai ter aqui o cadastro dos clientes, User Store 103, cadastro dos clientes para o serviço contábil. Clico nele, coloco a funcionalidade. Na descrição, Ctrl V, salvo. E por último, o consolidação, que é a gente fazer uma conferência do que se foi importado, né, está realmente correto. Isso é importante no mundo contábil. Tem esse processo aí chamado de consolidação. Aqui é o último. User Store 104, consolidação. E esse processo de consolidação é feito, como um fornecedor de serviço contábil, deve-se realizar a consolidação das operações para o cálculo dos impostos seja preciso, ou seja avaliado. Eu sei. Ctrl V. Salvar. Agora, pessoal, veja, notem, né? A presença dessa planilha aqui é porque tem algumas informações que não estão lá no Gira, tá? No meu entendimento, essa etapa aqui poderia ter ser eliminada e ser direto feito tudo no Gira, sem necessidade da criação de uma planilha, tá? Aqui vai ter o status, não é, daquele User Store, a prioridade e horas estimadas, tá? E aí fica aqui no Gira salvo esse épico, tá? Quando você vem aqui no backlog, você já vai ter aqui, né, todo o conjunto de funcionalidades que estão pendentes de serem executadas. Então tinha aqui o sprint 1 do épico 1, tá? E aqui eu tenho o backlog. Então aqui você tem no lado esquerdo do Gira, você tem o roteiro, que é onde a gente estava, tá? Com a descrição dos épicos. E aqui você tem até o calendário, o tempo passando, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Quando você vai na segunda linha do backlog, né, o Product Backlog serve para isso, para armazenar as funcionalidades que serão desenvolvidas. Não é? Então você tem aqui dois User Stories de outros épicos, né, que ainda não foram desenvolvidos, e agora a gente colocou aqui 5 User Stories do épico número 3. Tá? Então aqui você vê, ó, tarefas pendentes. Tá vendo? Quando você chega no painel, é onde você vai conseguir observar o sprint, tá? Então você consegue aqui até colocar um novo sprint, adicionar um novo sprint. Eu concluir sprint, eu posso simplesmente concluir esse sprint aqui, né? Para que ele fique aqui fora do painel, e posso iniciar um novo sprint. Quando eu clico aqui em iniciar um novo sprint, iniciar sprint. Sprint 1, épico 2. Não é isso que eu quero iniciar o épico 3. Insights, editar. Esse épico aqui eu vou excluir, que eu não quero ele aqui. Beleza? E vou criar um novo sprint. Então, quando eu crio um novo sprint, sprint 2, não é, mas é do épico, não é do épico 2, eu quero do épico 3. Por que ele está dizendo épico 2 aqui? Vou voltar aqui, épico 2 é esse. É só, não tem um mapeamento aqui, né? O número do épico lá não está com esse número de épico aqui.
É só isso. O que é ruim, né? Que a gente queria, o desejado mesmo era colocar aqui o nome correto do Épico 3. Mas como a gente só fez um épico, aqui, Épico 3, beleza. Então aqui a gente consegue colocar as datas do épico. Como cada sprint a gente segue o formato do Scrum padrão de 2 semanas, tá? Então eu posso colocar aqui personalizado hoje, né? Vamos dizer que esse sprint começa na segunda-feira. Então segunda-feira é dia 13. Eu posso colocar aqui dia 13 de setembro, é o dia que começa o sprint, né? Posso colocar aqui a hora, né? Pode ser que comece de 15 horas, ou 13 horas. Essa equipe trabalha no turno da tarde, por exemplo, tá? E você coloca aqui o término do sprint, como a gente está adotando a versão padrão, vai ser de 2 semanas e o término vai ser às 24, né? E a gente vai ter aqui o término às 17 horas, que a gente considera que a equipe trabalha 4 horas por dia, tá? Então tá aqui, atualizar. Então tá aqui criado o sprint para o Épico 3. Deixa eu até editar sprint. Vou botar aqui que esse vai ser o segundo sprint, tá? Sprint número 2, que é do Épico 3. E tá aqui. Agora eu vou planejar meu sprint. Ora, quais serão os user stores que eu pretendo executar nesse sprint? Aí tem mais conversa, não é? Para a gente conseguir chegar a essa conclusão. Tá? Voltando aqui para a planilha, a gente vê que tem aqui status, não é? Prioridade e horas estimadas. Pessoal, vocês já viram o Scrum Poker? Sim ou não? Não. Não? Não chegaram a ver a metodologia do Scrum Poker durante as disciplinas anteriores, tá? O Scrum Poker é um jogo de cartas, tá? E esse jogo de cartas ele vai servir como uma estimativa para quanto tempo de desenvolvimento você vai necessitar para concluir aquele user store, para concluir aquele sprint, para concluir aquele épico, tá? Então, como é que acontece? O Scrum Poker é o seguinte: a equipe de desenvolvimento se reúne, né? A nossa equipe, eu vou me colocar aqui como integrante de cada uma das equipes, tá? Então eu formo cada uma das equipes, somos 5 por equipe, e cada um vai pegar essas cartas, tá? E vai fazer o seguinte: quando chega no momento do Scrum Poker, isso está lá no livro do Scrum, tá? Vocês também podem ler, né? Acho que tem, eu já compartilhei ele de alguma forma aí lá no mural, tá? Então, cada um dos integrantes vai pegar essas cartas. Claro, a gente não tem essas cartas, existem sites online que fazem Scrum Poker, tá? Scrum Poker online. Botou aqui, você já vai conseguir aí acessar alguma página de Scrum Poker. Vamos ver essa daqui. Então, Start New Game, né? Game, esse aqui é o MVP, né? Voting System com o método de Fibonacci. Only Me, não, né? Everyone, Create Game. Então, Your Display Name, Érico. Continue to Game. Invite Players. Então, eu vou colocar aqui o link lá no nosso arquivo de anotações. Vocês podem pegar de lá. Não, vou botar no chat, né? Que é mais fácil. Então, entra aí. Quero ver aqui todo mundo entrando. Vamos ver. Se mais alguém chega aqui, não sei nem como é que vou perceber a presença de vocês aqui. Já chegou aqui, ó. Tá chegando todo mundo. Então, chegou Kenison aí. Bota aí o nome. Chegou Lara, Williams e Vi. Vamos lá. Eduarda. Chegando todo mundo aí. Todo mundo da equipe. Nós somos 14 ali no chat, temos 12 na aula. Agora que a gente vê, né? Quem tá na aula e quem não tá. Quem só tá aqui de login presente e não de corpo presente. Então, pessoal, enquanto vocês chegam, deixa eu explicar como funciona o Scrum Poker. O Scrum Poker é um método de decisão do que deve ser implementado inicialmente, tá? No nosso livro aqui,
existe até uma forma de você determinar a prioridade através do ROI, do retorno do investimento, né? Usando o retorno do investimento para priorização. Então, se a gente coloca na nossa mente, né, qual é a funcionalidade que a gente vai entregar aos clientes que podem fazer com que eu tenha um retorno financeiro mais rapidamente, né? Então, tem até uma forma de estimar aqui, né, o retorno pelo investimento, tem uma explicação. Então, de forma mais simples, tá? O que a gente pode fazer? Ora, eu sei as funcionalidades do meu sistema, né? E aí eu tenho aqui as cartas, tá? O que é que isso significa? Pessoal, vocês conhecem a série de Fibonacci, certo? A série de Fibonacci, ela começa com série de Fibonacci. Ela começa com 0, né? Depois 1 de novo, e você vai dobrando o valor anterior. Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Tá certo. Aí vai, ó. 1 mais 1, 2, não é? 2 mais 1, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 8, 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13. Entenderam a série de Fibonacci? 21, né? 13 com 21 dá 34. Entendeu? Por quê? Porque, pessoal, a metodologia Scrum, ela determina o seguinte: não existe uma dificuldade linear, não é? A gente coloca dificuldade em patamares. Então, se eu acho que uma funcionalidade vai demorar mais tempo do que a outra, eu não digo que ela demora 2 vezes, eu digo que ela demora uma ordem de grandeza a mais, tá? Então, como é que funciona aqui o Scrum Poker? A gente tem as cartas aqui, tá? E a equipe vai ficar olhando as funcionalidades. Então, importação de extratos. Como um trade de criptomoedas, deve-se importar os extratos de trade das exchanges para que se possa fazer o balanço contábil do mês. Pessoal, essa funcionalidade envolve, vê só, isso pode ir parar lá no Gira também, tá? Uma descrição mais detalhada do User Store. Essa funcionalidade envolve ir até o site da corretora, gerar o arquivo e baixar o arquivo, tá? A gente está pensando como desenvolvedor agora, tá? Então eu vou pegar esse formato do arquivo, tá? Vou ter que importar, escrever um programa que pegue, né, a data, o preço, a criptomoeda, a cotação, né? E escrever um programa que capture essas informações e salve isso para mim. Salve onde? Por exemplo, pode ser no banco de dados, tá? Então salva lá no banco de dados. Essa é a tarefa para cada exchange diferente. E aí, pessoal, existem aqui no Brasil, ó, deixa eu mostrar para vocês. CoinTrader Monitor. Existe aqui no Brasil dezenas de corretores de criptomoedas, tá? Tá aqui, ó. Dezenas de corretores. A gente tem a Binance, a Novadax, Bitcoin to You, Bitpreço, PagCrypto, Mercado Bitcoin, FTX, lá. Então a gente vai ter que fazer um projeto de importação para cada uma delas. Mas e veja, a gente está pensando no MVP. Lembra disso? A gente quer entregar a funcionalidade, tá? Então, qual é a conclusão aqui? Eu pego aqui as corretoras que mais têm volume de operações, são as que eu vou priorizar. Porque as que mais têm volume, as que vendem mais e compram mais, obviamente tem mais clientes. Concordo? Uma corretora aqui, ó, que tem 0,8 só de Bitcoin, ela negociou aqui 20 mil reais em Bitcoins nas últimas 24 horas, não parece ser muito prioritário. Em contrapartida para a Binance aqui, que já operou nas últimas 24 horas 123 milhões de reais em criptomoedas. Então parece aqui, né, que a Binance ela tem mais usuários, né, já que ela negocia mais. Então é isso aí que está envolvido na funcionalidade, tá entendendo? Então eu estabeleço aqui, a gente vai desenvolver para as 5 primeiras. Pronto, é isso. Então a gente vai ter que refazer essa atividade para 5 exchanges diferentes. Cada uma delas vai ter o formato de baixar o extrato, não é? Vai ter eu vou ter que fazer um programa para capturar as informações do extrato e salvar no meu banco de dados, tá? Para importar as informações. Então isso envolve criar um banco de dados para fazer isso, tá? E escrever um programa para capturar as informações do arquivo CSV e importar para o meu banco de dados. Então, basicamente são esses os algoritmos que eu vou lidar, né, com essa
funcionalidade. E claro, fornecer uma forma do cliente usar isso. Não é? Fornecer uma forma. Fornecer uma maneira do cliente acessar essa funcionalidade. Né? Que vai ser interface. Então eu tenho interface, né? Tenho o controller no meio e tenho o banco de dados embaixo. Pessoal, vocês já viram o formato, né? Model View Controller, MVC? Já escutaram falar nisso? Vou colocar no chat. Model View Controller. Model View Controller, que separa a implementação em 3 camadas. Não é? Model View Controller. Então você vai ter a interface onde o usuário vai conseguir acessar a funcionalidade. Vai ter o controlador, estou escrevendo no chat, tá? Vai ter o controlador que vai realizar a funcionalidade e vai ter o repositório, que é onde as informações são salvas. Deixa eu colocar até aqui também. No modelo Model View Controller, há 3 camadas de desenvolvimento. 3 camadas de software mesmo. 3 camadas de software. A interface com o usuário. A camada de controle, onde a funcionalidade é implementada para o usuário, e o repositório. Onde os dados são salvos. Claro, caso a funcionalidade requeira que dados sejam salvos, como é nosso caso, tá? Caso os dados, o repositório dos dados são salvos, caso o user store salve dados. Não é? Então a gente vai ter 3 camadas. Inserir, tabela, 3. Não é? A gente vai ter interface com o usuário. Interface. Vai ter controller. E vai ter repositório. Eu vou escrever em inglês, tá? Todos eles. Repository. Tá? A interface pode ser o app, tá? O controlador, uma camada lá no app, e o repositório, um serviço de nuvem onde você vai salvar as informações do usuário. É uma possibilidade. Tá? Então, voltando, né? Estamos aqui no Poker. Para essa primeira funcionalidade, né? Importar status, é isso que eu vou fazer. Vou oferecer uma interface para o usuário importar. O usuário, o que é que o usuário vai fazer? Vai chegar lá na corretora, vai pegar o arquivo que ele importou, que ele exportou da corretora e vai jogar no software. Então eu vou ter que, no mínimo, ter um campo ali no software, não é? Para que o usuário clique no botão e consiga colocar o caminho do arquivo para que esse arquivo possa vir para dentro do programa. Não é? Como acontece aqui, ó, no YouTube, por exemplo. Nessa janela não vai rolar. Deixa eu abrir um aqui que eu tenha... Não... Cadê? Essa daqui. Pronto, essa daqui eu tenho YouTube. Então, ó, quando você chega aqui no YouTube, eu vou subir o vídeo dessa aula, por exemplo. Estou gravando local, chego aqui no YouTube, coloco criar. Não sei se vocês já subiram um vídeo na vida de vocês para o YouTube, mas você tem aqui criar, né? Enviar vídeo. É a mesma coisa. Eu vou ter que ter aqui um local para o usuário, quando ele baixou o arquivo com as operações dele, colocar aqui para conseguir importar o arquivo para o meu programa. Tá? Então, cliquei aqui, ele vai abrir aqui e eu vou aqui procurar onde está o meu extrato e colocar o extrato para que o programa possa capturá-lo. Esse seria, não é, a interface. Cadê, rapaz? Tá aqui. Essa seria a interface com o usuário. Tá? Então, aí eu preciso escrever o programa que vai capturar os dados do extrato e salvar ele no banco de dados. Essa é a funcionalidade, importação de extratos. Concorda comigo que isso é bem razoável?
Pode falar aí no áudio, pode escrever no chat. Essa é a funcionalidade que eu vou oferecer ao cliente. Tem um valor para ele fazer isso, porque ele não vai precisar fazer esse procedimento manualmente. Tá? Então no meu MVP, não é? Eu tenho que ter uma interface com o usuário aí. Seja ela um HTML, seja ela um app que ele vai baixar, ele tem que ter alguma forma de mandar para mim o arquivo para que eu consiga importar no banco de dados. Então são essas três funcionalidades. A interface com o usuário, onde ele vai inserir o arquivo. Eu tenho que escrever um programa que captura os dados do arquivo e salva no banco de dados. Então são essas três funcionalidades, tá, pessoal? E é o seguinte, eu vou ter aqui diversas prioridades, tá? Então, ó, preste atenção agora. Aqui eu vou ter as cartas, tá? Então, se você acha que aquela funcionalidade... Isso aí pode ser acertado com a equipe, tá? Se você acha que aquilo ali tem uma dificuldade altíssima de fazer, você vai escolher a maior carta. Se você acha que tem uma dificuldade muito baixa para fazer, né, você vai escolher uma carta menor. Cada carta dessa, pessoal, representa um tempo em horas. Tá? Então você chega aqui, ó, você pode estabelecer um padrão aqui no seu arquivo de User Stores, ou onde você armazena as informações. Se eu coloco 1, isso quer dizer que eu imagino que implementar essa funcionalidade vai levar um dia de trabalho, 4 horas. Tá? Se eu acho que a dificuldade, aí você segue com a sequência de Fibonacci. Tá? Se você acha que a dificuldade é 2, não é? 2, você acha que aquilo leva 8 horas, 2 dias de trabalho. E aí vê, na sequência de Fibonacci o próximo é 3. Se você acha que aquilo é 3, não é? Aquilo ali vai levar 12 horas de trabalho. Até agora a gente está na sequência, né? Porque é a sequência de Fibonacci. Mas aí o próximo item da sequência de Fibonacci é 5. Se você acha que a dificuldade é 5, né? Então aquilo ali 5 vezes 4 você vai levar 20 horas. Vai levar metade de uma semana para fazer. Se você acha que a dificuldade é 8, na sequência de Fibonacci, né? Então 8 vezes 4 aqui vai dar 40. Vai levar uma semana para fazer aquela funcionalidade. Então a gente isola, não é? Para o nosso Screen Poker, a gente isola nesses tem 2, 4, são 5, né? Nesses 5 graus, de 1 a 8. Tá? Se eu acho que aquela funcionalidade demora até 4 horas, eu escolho 1. Se eu acho que para desenvolver essa funcionalidade demora até 8 horas, eu escolho 2. Se eu acho que é 3, escolho 12 horas, 3 dias, escolho 3. Se acho que são 20 horas, não é? 20 horas é uma semana toda, eu escolho, já que a gente trabalha 4 horas por dia, eu escolho 5. Se eu acho que vai levar o sprint todo para fazer, as 40 horas, já que minha equipe trabalha 20 horas por semana, eu escolho 8. Então, pessoal, ficou claro que a gente precisa fazer? A gente precisa uma interface para o usuário importar o arquivo. A gente precisa capturar os arquivos de 5 exchanges diferentes, não é? Implementar um banco de dados e importar os dados dos arquivos no banco de dados. Pessoal, está claro que a gente precisa fazer as funcionalidades desse User Store? Sim. Não é? Kenson disse que sim, o William disse que sim. Mais alguém que está de corpo presente aqui? Não? Ninguém mais vai opinar? Então tá. Então a gente pode ir para o Screen Poker agora. Pessoal, vocês acham que vai durar 4, 8, 12, 20 ou 40 horas? Escolha 1, 2, 3, 4 ou 5. Tá? Deixa eu tirar daqui porque eu não quero que vocês vejam o meu voto. Então eu vou escolher aqui. Deixa eu pensar. Essa funcionalidade vai demorar... eu acho que vai demorar isso aqui. Pronto, já escolhi minha carta. Tá? Não vou mostrar agora porque senão eu entrego o jogo. O Will já escolheu também, Kenson também já escolheu, o Vivi também já escolheu, né? Eliabe também já escolheu, Joyce também escolheu, Lara também, Gisele, falta Eduarda e Raira, não sei se estão por aqui. Raira também já escolheu, pronto. Aí terminou o sistema de votação, tá aqui o resultado. Né? Então, ó, eu escolhi 5, Eliabe escolheu 2, Kenson escolheu 5, Raira 3, Lara 5, 5. Então, pessoal, o que é que se estabelece
no sistema de votação do Screen Poker. Se houver mais de uma carta de diferença, a gente reorganiza as ideias e tenta fazer uma nova votação. Então, ó, são 4 cartas de diferença aqui. Então, alguém tá achando que vai demorar pouco, outros estão achando que vai demorar muito e a gente não entrou no consenso. Então a gente faria outra votação, mas não vai fazer não, tá? É só para vocês entenderem a abordagem. A gente faria outra votação. A média deu aqui, ó, 4.2. É nisso que a gente está interessado. Se a média foi 4.2, não é? Os horários que a gente estabeleceu... Onde foi? Foi na planilha. Foi que se desse... Vou botar aqui os dois ao mesmo tempo. Então, tinha 2, 3, 5 e 8. Tá? Se desse o 3, então a gente demoraria 12 horas. Como deu quebrado aqui, o que é que o Scrum determina? Que você pegue o próximo inteiro. Tá? Então seria 5 e a gente colocaria aqui a prioridade 5 e com uma média de 20 horas, ou com um objetivo de 20 horas. Ou seja, a implementação da primeira funcionalidade levaria a primeira semana do primeiro sprint. E eu vou e coloco isso lá no Gira. Tá? Chego aqui no Gira e coloco. Foi resultado do nosso Screen Poker, que a equipe chegou à conclusão que demoraria uma semana para fazer essa primeira funcionalidade. Então eu venho aqui no painel, tá aqui o sprint, tá em progresso, teste, done. Tá? Tem o to do e para o backlog. Então eu vou colocar, eu sei que nesse primeiro sprint vai ter importação de extratos. O sprint dura 2 semanas. Para a primeira funcionalidade, a equipe chegou à conclusão de que vai levar uma semana. A gente ainda tem uma semana para trabalhar com esse sprint, tá? E a gente vai para a próxima funcionalidade do nosso backlog. Tá aqui o backlog, tá? Então, importação de extrato ficou com... Sim, antes... atrapalhei aqui, pessoal. Tem uma coisa que a gente precisa fazer antes, tá? Chega aqui na planilha, a gente coloca aqui que essa prioridade ela é horas estimadas. Pronto, horas estimadas vai ser 20, tá? Tá aqui. E a gente vai fazer isso, na verdade esse aqui. A gente vai fazer isso para todos eles, tá? E aí depois, pessoal, a gente vai ter que chegar à conclusão do que é que agrega mais valor para o cliente. Quais essas 5 atividades que agregam mais valor para o cliente? E a gente tem um problema aqui, porque para que eu consiga fazer a segunda, né, registro dos trades, eu vou ter que ter feito a primeira. E aí a própria regra do User Store diz para eles serem independentes, tá? Então ele diz, você precisa projetar User Stores independentes. Como isso aqui não tem muito como fazer como independência, a gente vai ter que fazer importação dos extratos para poder fazer o registro dos trades, não tem jeito. Não é? O cadastro dos clientes não. O cadastro dos clientes é independente. Não é? A consolidação, que envolve também os dados, também ela é dependente das demais. Nesse épico, com essas funcionalidades, eu tenho aqui esses dois mais esse que são dependentes do primeiro, mas o cadastro dos clientes é independente. Tá? Então a gente pode fazer aqui uma escolha do que é mais importante fazer. Cadastrar os clientes ou importação de dados. Essas são por onde a gente deve começar. Então agora a gente vai fazer uma segunda rodada para cadastro dos clientes no serviço contábil. Tá? Então a gente vai lá no Poker de novo. Deixa eu achar onde é que está o Poker. Tá? E vou iniciar uma nova votação. Pronto. Agora, pessoal, a votação uma vez que para essas 5 funcionalidades, somente 2 são independentes, tá? Eu vou agora fazer para o cadastro de clientes no serviço contábil. Seguindo o mesmo processo de MVP, eu vou ter que ter uma interface, e isso pode ser o app, né? Ou uma interface web, já que eu estou lidando com MVP. Né? Ou se sua equipe conseguir oferecer o MVP para essas 2 interfaces com o usuário, tudo bem. Agora é um site de cadastro. Então, eu vou ter que fazer o cadastro, coletar lá os dados do usuário, estabelecer quais são os dados, né? Vou ter que passar esses dados para o banco de dados, vou ter que fazer uma tabela de usuários para o banco de dados. São essas funcionalidades, tá, pessoal? Uma interface, passar as informações, o controle aqui só vai ser uma passagem de informações para armazenar os dados. Então, vocês acham que isso aí vai demorar
4 horas, 8 horas, 12, 20 ou 40. Né? Cadastro com o usuário. Vamos lá para a votação. Cadê? Onde é que está? Perdi a janela da votação. Está aqui. Então vocês vão escolher. Se o cadastro do usuário demorar 4 horas, vocês acham que um dia de trabalho, bote 1. 2 dias de trabalho, bote 2. 3 dias de trabalho, bote 3. Uma semana toda, bote 5. 2 semanas, bote 8. Então eu vou votar aqui também. Pronto, só falta Eliabe votar. Tá por aí, Eliabe? Pra gente terminar a aula. Tem um tempo aqui da votação, tá? Já expira. Eu acho que o tempo está desativado, professor. Da outra vez ele ficou aqui. Ficou 3, 2, 1 e... Eu acho que foi porque eu apertei nesse nome aí que está centralizado, aí encerrou a votação. Então vamos lá. 2, 1, pronto. Vamos lá. Então, ó, a gente teve aqui um voto 1, não é? 3 votos 2, 3 votos 3 e 2 votos 5. De novo, pessoal, lembre-se, quando a gente tiver mais de 3 cartas de intervalo, a gente reargumenta, né, rediscute. Isso aqui na vida real, tá? Eu tenho um ex-aluno do IFAL até, Leonardo. Hoje ele trabalha em Manaus, para a empresa que é dona da Philips. E ele disse que tem Scrum Punker lá. Eles fazem essas votações para determinar o prazo para desenvolvimento daquela funcionalidade. Tá? Quando dá mais de 3 cartas, a gente faz uma revotação. Mas para a gente economizar tempo, aqui a prioridade deu 2.9 a média. 2.9 a gente escolhe o próximo inteiro, vai ser 3. Né? 3 deu 12 horas. Então essa funcionalidade aqui a gente acha que consegue concluir em 12 horas. Tá? Pronto. Então, 12 horas, né? 20 e 12. A gente vai chegar agora aqui no gira. Né? Colocar aqui importação. Vai levar 20 horas. O cadastro do cliente vai levar 12 horas. Então, para esse sprint, a gente ainda tem 8 horas, 2 dias de trabalho, tá? E a gente reconduziria o mesmo processo para saber qual seria o próximo user store a ser executado. Tá? Uma vez que eu já... Vamos supor que cada um foi 20 horas, tá? Então, a gente já pode aqui, já estabeleceu quais são os prazos do sprint, tá? Começa segunda que vem, termina na sexta-feira 24/9, tá? A gente já escreveu aqui qual foi o época, já colocou aqui quais são os user store, já fez a descrição do user store, a gente já pode, né, no dia correspondente, colocar iniciar sprint. Se a gente colocar aqui data do início 9, eu posso editar aqui data do início 13, data do término 24, tá certo? Início vai ser às 13, iniciar. Pronto. Aí aqui está o sprint, ó. Tá vendo? Eu tenho 2 itens a fazer. Eu posso aqui rotular tudo isso, né? Posso editar aqui fazendo, testando e pronto. São essas as colunas que a gente vai ter aqui. Então, como esse negócio já está planejado, eu sei que só começa na segunda-feira. Então, na segunda-feira, né, quem eu indiquei aqui, eu posso ir aqui no User Store de novo. E vou colocar aqui, ó, quem é que está responsável por isso aqui. Né? Vou colocar aqui, ó, tem tem até participantes aqui da turma. Vou colocar que sou eu, que estou aqui responsável. Tá? Então, já vai aparecer minha carinha aqui. E eu vou ficar responsável na segunda-feira por começar isso aqui. E aí você pode granularizar, colocar aqui os membros da sua equipe responsável por fazer essa funcionalidade. Claro, pessoal, você pode chegar aqui no User Store, né? Você pode chegar aqui no Backlog. Seja lá de onde você abrir, no User Store você pode colocar as descrições. Tá?
Clicou aqui no cartão, vai rapaz, abre, pronto. Aí tem aqui, ó, descrição. Então esse daqui é o User Store e aqui eu posso colocar atividades, né? Ó, primeiro, criação da interface web. Então eu cheguei à conclusão que eu vou criar a interface web, né? Aí vou também importar os dados do arquivo CSV proveniente da corretora para a base de dados. Sendo que antes, né, eu tenho que criar a tabela no banco de dados com os campos. Eu posso até colocar aqui os campos, né? Então eu vou ter aqui criptomoeda, vou ter quantidade da cripto, vou ter cotação, e aí você vai ter diversos campos, tá? É aqui que você registra o que você faz, o planejamento que você vai implementar, para que quando você for implementar, né, abrir o código, escrever o programa em Java, escrever o programa em Python, você ter por onde se guiar, tá? Então, pessoal, 16h40, né, cheguei no horário limite, toda vez eu vou até aí, ó, 1h40 seria o que a gente tem na aula presencial, né, para mostrar aí para vocês. Aí eu pergunto, tem como a gente fazer isso no Trello? Não é esse nível de gerenciamento? Claro, isso aqui faz com que um dos integrantes da equipe tenha que ser responsável por fazer esse gerenciamento, tá? E ele pode acumular função, ele pode ser o gerente do sprint, né? Ou ele pode ser o gerente, desenvolvedor, lembrando, né, que lá do nosso modelo, temos aqui o que a gente fez lá no início da disciplina, né, que tem as reuniões diárias. A gente tem o Product Owner, o Scrum Master e o Development Team. A gente tem para quem a gente está desenvolvendo o produto, não é? O Scrum Master que vai conduzir aquelas reuniões diárias, não é, de 15 minutos para saber como é que está o andamento. 3 perguntas, né? O que você vai fazer hoje, o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje, se houver algum obstáculo. Reunião rápida de 15 minutos com a equipe de desenvolvimento. E aí você vai ter a figura do Scrum Master que vai fazer a atualização do Gira, tá? Então aqui nesse exemplo a gente tem 6 integrantes, né? O Product Owner, o Scrum Master e o Development Team. Tem o Product Log, tem o Spring Backlog. O Spring Backlog foi justamente os user stories que eu movi para aquele sprint. Então eu criei o Sprint Backlog. E eu tenho o quadro, não é? Tem o To Do, Build, Test, Done, que foi exatamente o que a gente fez lá no Gira, tá? Então tá aqui o Sprint Backlog, tá? Tá aqui, e eu sei que na segunda-feira, né, o cara que está aqui é responsável por mover esse cartão para cá e começar o desenvolvimento. E ele vai ter uma semana para fazer isso. Foi estabelecido pelo Scrum Poker. Pessoal, isso daí é o método que eu utilizei, que deu certo. Foi um projeto de 3 meses e a gente conseguiu concluir tudo no tempo certo. Usamos a metodologia do Scrum de entregar software para o cliente de 15 em 15 dias, não é? Algo que está lá no livro do Faça o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, né, que é o livro do Scrum, e funcionou, tá? Então, para o desenvolvimento do nosso MVP, a sugestão é essa: tem esse vídeo, vocês podem observar o vídeo. Façam algo mais próximo, semelhante disso no Trello ou criem aqui para o Gira, porque a gente vai ter até outras funcionalidades que a gente pode usar aqui no Gira, que eu vou mostrar nos próximos encontros, tá? Então, estabeleçam as funcionalidades, né? Pessoal, agora é para valer, tá? Vocês vão ter que fazer o Product Backlog. Claro, a gente não vai fazer o produto todo, né? A gente vai fazer os MVPs. Então, vocês vão estabelecer. O prazo disso aqui é 15. Acaba esse módulo dia 15 de outubro, tá? 15 de outubro. Então, vocês se reúnem, né, com tudo que aprendeu hoje. Deixa eu até parar esse vídeo aqui, que já não precisa mais. Senão fica mais extenso do que já está. Cadê? Aqui. Gravação.
Interromper a gravação. Ó, tá no meu drive, ótimo. Eu mesmo posso colocar lá. Deixa eu parar o vídeo aqui também.